Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no dia 1/5 para o nosso segundo? Acho que é o segundo encontro do grupo de estudos, a indução de hipnose. Gente, na semana passada, semana retrasada, a gente fez a abertura. Eu não sei se vocês lembram, mas o Zweig, ele trouxe uma ideia pra gente de que hipnose não é uma coisa, né? Ele trouxe ali aquele conceito de que hipnose é como que termo que ele usou mesmo? É como uma síndrome, né? Ou seja, a hipnose é a junção de vários processos diferentes. Quando eu vou juntando esses processos, a gente nominaliza isso como hipnose, né? Mas hipnose não é algo, é a junção de vários processos. Em uma visão um pouco mais clássica, a hipnose é a junção de rapport, com expectativa, com processo ideodinâmico, com autoridade, com sugestão. Quando eu vou juntando todos esses processos, a gente chama isso de hipnose. A gente tem costume de falar a hipnose, que é uma nominalização, como se fosse algo, né, um objeto, como se eu tirasse do meu bolso a hipnose. Mas na prática não é algo do tipo, né? E aí, gente, a gente parou ali no capítulo 3, página 21 do PDF. Eu convido todo mundo a abrir ali. Eu vou abrir aqui também e vamos lá. Vamos lá. Ixi, esse capítulo aqui hoje vai dar discussão, hein? Hoje vai ser conversa boa. Vamos lá. O melhor lugar para começar a descrever uma abordagem ericksoniana é apresentando Milton Erickson, psiquiatra renomado. O Dr. Erickson nasceu em 5 de dezembro de 1901, atuou em Phoenix, Arizona, de 48 até sua morte em 25 de março de 80. Tá, 48, gente, é quando ele se mudou para Phoenix. É quando ele se mudou para Phoenix. Ele já fazia hipnose muito antes disso daqui, né? Ele se mudou para Phoenix porque Phoenix seria um ambiente mais adequado para o tipo, para ele viver com a doença que ele tinha, né? O ar do deserto de Phoenix faria bem para ele. Um pouco do contexto histórico, quando se estuda as aplicações de hipnose no século XVIII, aprende-se sobre as contribuições de Mesmer. Ao estudar hipnose no século XIX, aprendemos sobre Braid, Libot, Bernheim, Charcot. Quem trouxe hipnose para o século XX foi Janet, Pierre Janet, um dos fundadores da psicologia. No século XX, foi Dr. Erickson quem dominou o campo da hipnose clínica. O Dr. Erickson foi um clínico incomparável e um pesquisador dedicado. Ele adicionou mais relato de casos à literatura do que qualquer outro psicoterapeuta na história. Olha que frase forte essa daqui, gente. Essa daqui, ó. Lê isso aqui. Eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês. Gente, o Erickson. Primeiro, todo mundo, eu acho que vocês já devem saber, o Erickson, ele estudou academicamente a hipnose, ele fez experimentos dentro de laboratório, ele foi aluno do Clark Hull, que é o cara que trouxe a metodologia científica moderna para o campo da hipnose, né? Já tinha gente que estudava hipnose cientificamente, Charcot estudava hipnose cientificamente, mas ele não tinha método, né? Quem trouxe isso para hipnose foi o Clark Hull. E o Erickson, gente, ele fazia aqueles experimentos científicos envolvendo hipnose, chamava 200 pessoas, fazia igual em 200 pessoas, contava o resultado e por aí vai, né? Então a gente, de fato, tem estudos científicos de Erickson dentro da hipnose, apesar de que a prática clínica dele é bem humanista e acabou fugindo disso, né? E aí, o que que acontece, gente? O Erickson, apesar de toda a deficiência e dificuldade que ele tinha, ele gastava muito tempo registrando. Gente, o Erickson, de fato, é o profissional que a gente mais tem registro de atendimento de casos. A quantidade de documentação que a gente tem do Erickson e de atendimentos deles é absurda. O que o Freud deixou escrito não é nada perto do que o Erickson escreveu, tá? Pra vocês terem ideia. E ainda tem muita gente que diz assim: não, Erickson não escrevia. Quem escrevia era só os alunos dele. Isso é bobagem, gente. Quem fala isso não sabe nada de hipnose ericksoniana, tá? Pra vocês terem ideia, gente, o Erickson, ele tem mais de 100 artigos escritos. Só de artigo, mais de 100 artigos escritos, né? É bastante coisa, gente. Vamos voltar lá. Há mais de 100 livros dedicados principalmente ao Dr. Erickson e sua contribuição para as ciências da saúde. Muitos importantes colaboradores da psicoterapia estudaram com o Dr. Erickson. Aí ele vai citar várias pessoas ali, gente. Não vou ficar lendo que a gente vai falar delas daqui a pouco.
A vida profissional do Dr. Erickson foi composta por 3 carreiras, isso é importante. Primeira carreira foi como pesquisador, é o que eu acabei de falar, gente. Então, primeiro, ele atuou dentro da universidade, né, junto com Clark Hull. Segunda etapa foi de 40 a 72. Opa! Ah, tá, em grande parte de Michigan. De 48 a 72, após sua mudança para Phoenix, sua principal carreira tornou-se a de um clínico. Aqui, acho que o Zeig esqueceu de escrever da segunda carreira dele, né? O Erickson teve uma segunda carreira. A segunda carreira do Erickson foi onde, gente? Dentro de hospital psiquiátrico, né? O Erickson, ele foi diretor de 2 hospitais psiquiátricos diferentes por a maioria da vida dele, né? Grande parte da vida dele, ele estava lá atuando dentro dos famosos sanatórios naquela época, né? E aí depois ele se muda para Phoenix, ele ainda continua em hospital quando ele se muda para Phoenix. E algum tempo depois em Phoenix ele começa a fazer essa transição para a vida de simplesmente um terapeuta, né? Bom, ao se aposentar da prática clínica, tornou-se um professor renomado. Ah, então ele dividiu de forma diferente que eu divido aqui, né? Ele colocou como professor no fim da vida. Gente, o Erickson já dava aula de hipnose desde muito cedo, né? O Erickson estava dando cursos de hipnose para médicos muito antes de estar vivendo só de clínica, né? Bem conhecido e muito estimado em seus anos de aposentadoria, atraiu clínicos do mundo todo que viajavam para Phoenix para aprender com ele. Eu acho que o Zaik está falando isso porque o Zaik só conheceu o Erickson nos últimos 7 anos de vida dele, né? O Dr. Erickson era um exemplo de coragem. Quando conheci em 73, ele estava confinado a uma cadeira de rodas devido aos estragos da poliomielite, contraída aos 17 anos. Ele tinha uma considerável debilidade física, visão dupla, audição prejudicada, pouco uso das pernas e pouco uso dos braços. Não podia usar dentadura e teve que reaprender a pronunciar palavras com clareza sem os dentes. Este era um homem com controle da fala de um ator. Dr. Erickson sofria de dores crônicas constantes. Mesmo assim, irradiava alegria por estar vivo. Quando pacientes e estudantes vinham consultá-lo, viam um homem que provavelmente sentia mais desconforto do que eles e que provavelmente tinham mais limitações. Acho que esse ponto aqui é aquele ponto que eu sempre pego, né? Se você chegasse com um problema na frente do Erickson, com certeza já seria terapêutico só estar na presença dele. Porque com certeza o problema dele era muito pior do que o seu. O cara estava sofrendo só de estar vivo e ao mesmo assim ele estava sorrindo para você, né? Ele era um cara que estava o tempo todo sorrindo, muito feliz, querendo encontrar o que tem de melhor na vida, né? Então era uma lição estar com o Erickson. Vamos lá. Tá. Também encontravam um homem que perfumava o ambiente com bom humor e alegria de viver. Quando ele indicava que era possível aproveitar a vida apesar da dor e das limitações, não estava falando de forma hipotética ou hipócrita, ele estava modelando-a diante dos seus olhos. Tá, eu vou pular alguns parágrafos, gente, porque isso aqui é algo que a gente já falou muito. A gente já falou muito dessa história do Erickson, da carreira dele, e por aí vai. Então vamos pular um pouquinho. Ah, se bem que isso aqui não adianta pular, vamos ler esse ponto. Em 80, que foi o ano que o Erickson morreu, eu editei um seminário de ensino com o Milton Erickson, que esclareceu o seu estilo de ensino em comum. Esse seminário aqui, acredito eu, que é aqueles seminários didáticos de psicanálise do Erickson. É um livro dele, gente, que é a transcrição de um curso de 6 dias de hipnose com o Erickson, que aconteceu dentro da casa dele. Esse livro tem traduzido para português. Às vezes era difícil distinguir quando o Dr. Erickson estava praticando hipnose, quando estava ensinando e quando estava fazendo psicoterapia, porque os princípios subjacentes eram igualmente experienciais e projetados para evocar estados ao invés de fornecer informações. Bom, aqui já estamos entrando numa área legal, né? Aqui ele já está falando do próprio livro. Gente, primeiro, o Erickson, ele atualizou muito a visão de hipnose que existia até aquela época e ele trabalhava, ele é aluno de Clark Hull, ele entendia que a hipnose acontecia fora do transe, né? Que a gente não precisa falar de transe para fazer hipnose. E o Erickson, ele aprendeu formas de trazer de dentro estados, trazer de dentro processos dos clientes a partir da comunicação, né? É... Peraí, gente, peraí. E aí, o Erickson, ele era uma pessoa que o tempo todo ele estava hipnotizando os outros. Ele podia estar com você almoçando,
mas ele estava te hipnotizando indiretamente, fazendo terapia com você, e ao mesmo tempo ele estava querendo te ensinar alguma coisa. Então ele meio que confundia, na verdade não era confundia, né? Os papéis. Porque se ele era seu professor, ele começava a fazer terapia em você. Ele estava te ensinando, mas ele estava te hipnotizando e fazendo terapia em você ao mesmo tempo. Né? Então ele misturava algumas coisas. Estar com o Erickson era terapêutico por causa da personalidade dele, né? Do jeito que ele era, do jeito que ele se comunicava. As filhas do Erickson, se não me engano, elas costumavam dizer que se chegasse um carteiro, o Erickson agiria como o Erickson, até mesmo com o carteiro. Né? E aí, gente, ele já cantou a bola nesse parágrafo. Olha que interessante, ó. Porque os princípios subjacentes eram igualmente experienciais e projetados para evocar estados ao invés de fornecer informações. Isso aqui já fala muito do Erickson, né? Porque o Erickson fala muito de estados. Gente, o Erickson, ele tinha um processo que era experiencial. O que, que quer dizer aqui com experiencial? Gente, tem coisas que não adianta eu chegar e dizer para você. Não adianta eu chegar para um aluno meu que se sente inseguro a hipnotizar e dizer assim, ô, tenha segurança, vista a capa do mago. Você não decide sentir segurança. Você não decide se sentir bem, você não decide se sentir mal. O que, que o Erickson faria? Ele geraria uma experiência que faria você sentir a segurança, que evocaria de dentro estados de segurança a partir de você. Então, o Erickson ele tinha um estilo de comunicação que era muito mais experiencial e focado em estados do que informação analítica e racional. Né? Então, a gente vai ver muito o Erickson fazendo esse processo que a gente vai chamar aqui de evocação, elicitação. E, na verdade, gente, esse é o núcleo desse livro. Né? O nome do livro é Um Approach Ericksoniano de Elicitação. Vamos lembrar que se eu digo para você relaxe, entre em transe, você não decide. Você não decide relaxar, você não decide entrar em transe, você não decide se sentir bem, se sentir mal, você não decide ter uma anestesia, uma amnésia, você não decide. O que a gente faz? A gente evoca. Se eu quero que alguém que está depressivo se sinta bem, não adianta eu virar, oh, olha, a vida é boa, sinta-se feliz. Não adianta eu virar para um ansioso e ficar, oh, fica calmo. O que a gente vai chamar aqui de elicitação é esse processo de estimular a calma, de estimular a felicidade. Gente, se eu quero que alguém ria, não adianta é muito mais fácil fazer as pessoas se divertir e rir se eu contar uma piada, se eu estimular o riso. E esse estimular é o que a gente está chamando aqui de eliciar ou evocar, tá? Vamos lá. Dr. Erickson foi uma pessoa que explorou a responsividade humana como uma via para evocar o potencial humano. Em muitos aspectos, ele era um psicólogo social consumado antes que o campo da psicologia social estivesse em voga. Para ele, a hipnose era um relacionamento em que os pacientes respondiam à implícita intenção da comunicação. Metaforicamente falando, é como se a indução hipnótica fosse uma sutil batida na porta. Quando o paciente responde à implicação na indução, é como se dissesse: seja bem-vindo à minha sala de estar e fico feliz que me ajude a reorganizar os móveis. Tá, aqui eu não vou me aprofundar muito, gente, mas a comunicação ericksoniana envolve essa comunicação implícita. Muitas pessoas acham que essa comunicação indireta do Erickson é só padrão de linguagem, não é, gente? Não é. A gente está falando muito o tempo todo sem falar. A gente diz muita coisa nas entrelinhas, né? Gente, a gente está comunicando em muitos níveis o tempo todo, né? Exemplo, você vira para o seu parceiro e fala assim, tô com uma fome, tô com uma fominha. Essa pessoa não está dizendo para você só que está com fome, ela está dizendo muito mais. Ela está dizendo, oh, me faça comida, arrume comida para mim. Né? Ou a porta ficou fechada, ou você resolveu aquela coisa lá, a pessoa está dizendo, oh, resolva aquilo. Né? O tempo todo a gente está nessa comunicação que transmite muito mais informação. E a indução ericksoniana, gente, é um processo em que a gente vai estar estimulando o outro a responder involuntariamente a mínimas dicas. Literalmente. Dentro de uma indução ericksoniana, a gente está treinando a pessoa a reagir, a responder de forma involuntária a uma mudança de tom de voz, a uma mudança de postura, e por aí vai. Né? Então a gente está sensibilizando a pessoa a reagir a partir da nossa comunicação.
Em suas explorações, Dr. Erickson percebeu que a responsividade implícita poderia ser obtida sem uma indução formal. Ele inventou a hipnoterapia sem transe. Pausa. Pausa. É meio mentira que ele inventou a hipnoterapia. Ah, não. A hipnoterapia sim, a hipnose não. Muitas pessoas vão pensar em hipnose sem transe e já pensam no James Tripp. Né? Ah, o James Tripp criou a hipnose sem transe. Mentira, gente. Bernheim, o professor do Freud de hipnose, ele já trabalhava sem transe. Né? Freud aprendeu na escola de Nancy hipnose inicialmente, ele foi estudar hipnose porque ele leu um livro do Bernheim e traduziu depois, né? E toda a escola de Nancy era escola de sugestão, eles não acreditavam em transe, eles acreditavam o quê? No poder da linguagem, da cura pela fala. Olha que loucura, né? Então, desde lá de trás, a gente já sabia que hipnose não envolvia transe. A gente já sabia disso. O Libot, o Libot, ele já sabia. Libot era um dos fundadores da escola de Nancy, né? O Libot, ele foi o primeiro a perceber que tudo que a gente está fazendo dentro da hipnose acontece fora. E ainda tem gente hoje, em 2026, que acha que depende de transe, né? O professor acadêmico do Erickson, que foi o Clark Hull, ele foi o cara que trouxe isso para a ciência e provou, por meio de experimentos, que hipnose não tem relação nenhuma obrigatoriamente com transe, né? Vamos lá. Ele inventou a hipnoterapia sem transe. Na verdade, o Dr. Erickson usou hipnose apenas cerca de 15% das vezes. É mais ou menos isso mesmo. Mas em 100% das vezes utilizou o pensamento hipnótico para aumentar o impacto terapêutico. É isso, gente. A maioria dos casos do Erickson ele resolveu sem hipnose. A gente vê isso na maioria das literaturas dele. Porém, ele estava usando elementos hipnóticos o tempo todo. Né? Porque era o trabalho conversacional. Né? E nos anos 79, criei a Fundação Milton Erickson em Phoenix. O doutor e a senhora Erickson fizeram parte do primeiro conselho de administração, assim como minha primeira esposa, Sharon Peters. O objetivo da Fundação Erickson era promover e avançar a contribuição do Dr. Erickson para as ciências da saúde. Nunca foi nossa intenção estabelecer uma escola separada de hipnose ericksoniana ou psicoterapia ericksoniana. Aqui eu tenho minhas dúvidas. Integrar os princípios do trabalho do Dr. Erickson, a corrente principal da psicoterapia, a fim de ajudar clínicos de todas as áreas, sempre foi o objetivo. Isso sempre foi o objetivo mesmo. A Fundação Erickson dedica-se a promover o campo da psicoterapia. Não é uma organização voltada principalmente para a hipnose. Isso é verdade, não é mesmo. A Fundação Milton Erickson envolve várias abordagens terapêuticas dentro, isso é fato. A Fundação organiza conferências com diversos temas para profissionais de diversas áreas. É isso aí. Ele vai citar agora, por exemplo, a Revolution of Psychotherapy, né, que só em 2005 foram mais de 8.600 pessoas participando. Né? Mas a primeira edição, se não me engano, deu 90 mil pessoas participando. Tá, vamos para o próximo capítulo. Vou pular os próximos parágrafos, gente. Deixa eu só ver onde que a gente vai chegar na tabela. Aí, chegamos. Deixa eu só eu baixar isso aqui. Ô, Yuri, se você conseguir, Yuri, manda para mim aquela tabela lá no Whats, por favor. Eu vou usar ela aqui, senão eu procuro. Se não puder agora, eu procuro quando chegar na hora. Valeu. O Dr. Erickson gerou uma série de herdeiros intelectuais, e muitos deles, incluindo J. Haley e Ernest Rossi, contribuíram decisivamente para o campo da psicoterapia. O trabalho de Dr. Erickson serviu de base para diversas escolas de psicoterapia, incluindo a terapia estratégica, terapia interacional, terapia focada em soluções, terapia baseada em resultados, terapia das autorrelações, terapia das possibilidades, PNL, terapia de impacto. Os herdeiros intelectuais de Erickson desenvolveram suas próprias abordagens com base nos princípios encontrados em sua obra. Por sua vez, Dr. Erickson foi reciprocamente influenciado por seus alunos. Isso aqui vale a pena falar. Gente, então o que, que ele disse aqui nesse parágrafo? Primeiro, o Dr. Erickson ele foi responsável por criar várias linhagens terapêuticas a partir dele. A influência dele foi enorme. Né? E segundo, o Erickson também aprendia com os alunos. Né? Muito do que a gente fala que é Erickson, na verdade, veio de algum aluno ou parceiro do Erickson. Exemplo simples, o double bind, né? Aquele padrão de linguagem do duplo vínculo, né? Você prefere dormir agora ou daqui a 15 minutos? Você prefere tomar banho agora ou depois que acabar o desenho? Quem criou isso não foi Erickson, foi o Gregory Bateson.
né? Outro exemplo é a ressignificação. Quem criou a ressignificação foi Bateson. O Erickson trouxe a ressignificação para a terapia, né? E por aí vai. Então existia uma influência mútua entre o Erickson influenciar os alunos e os alunos influenciarem o Erickson também. O diagrama. Pode falar, Paulo. O que é interessante nessa questão do double bind é que não foi feito com um viés de sugestão e influência, foi feito numa ideia de perceber como que pessoas esquizofrênicas funcionam. Isso. Basicamente, aí eles É pegaram isso. essa ideia de como pessoas esquizofrênicas funcionam e falaram assim, se a gente usar em pessoas que não são esquizofrênicas esse padrão, acho interessante essa visão deles é justamente isso, de influenciar e ser influenciado pelo conteúdo. O pesquisador, ao mesmo tempo que ele pesquisa, ele também é objeto da própria pesquisa dele. Isso é um ponto muito, muito, muito importante, Paulo. A gente vê várias coisas desse tipo, gente, lendo os livros em que as pessoas estão relatando conversas com Erickson. Ele, exemplo é a ressignificação, né, que veio do mesmo cara que o Paulo está falando aqui. Gente, o Erickson, ele pegava o que essas pessoas estavam falando e falava assim: oh, puxa, eu já estou fazendo isso aqui na minha terapia. Olha, tem isso aqui na minha história em algum lugar. E aí ele começava a extrapolar isso para outras áreas. Isso realmente era incrível. Isso era incrível. Vamos lá. O diagrama a seguir representa aqueles que usaram os fundamentos do Dr. Erickson. O trabalho do Dr. Erickson traz contribuições significativas para a área. Há uma divisão quanto à natureza central da hipnose nas abordagens derivadas de Erickson. Os neo-ericksonianos, via de regra, colocam o tratamento hipnótico em posição central, frequentemente utilizando induções formais. Outras escolas de psicoterapias derivadas do trabalho do Dr. Erickson colocam a hipnose formal em uma posição mais secundária, frequentemente recorrendo a técnicas derivadas da hipnose, que tem sido chamado de hipnoterapia sem transe. O termo ericksoniano surgiu em 78, em um conjunto com um folheto que imprimi para o primeiro Congresso Internacional sobre abordagens ericksonianas de hipnose e psicoterapia. Agora, aqui no PDF, vocês vão ver uma tabela que não existe. Quem abriu o PDF viu isso daqui. Gente, essa tabela existe no livro, mas não foi para o PDF. O Yuri, ele fez um trabalho, Yuri, agradeço aí, muito obrigado. Ele fez um trabalho de tornar essa tabela aqui legível, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu baixar aqui. A gente vai fazer uma análise dessa tabelinha. Vamos lá. Essa aqui é a tabela que está no livro. Ixi, acho que eu vou ter que tirar minha cara daqui. Não, não precisa. Vamos lá que eu vou lendo mesmo assim. Gente, então é o seguinte, a gente tem aqui na esquerda o Erickson, né? O Erickson aqui. E aí, essa tabela aqui está dizendo sobre, tá falando sobre as influências terapêuticas que o Erickson teve. Então, a primeira influência que ele vai ter aqui são algumas instituições, que é a parte que está coberta aqui na tela, que o Milton Erickson influenciou. Ele influenciou uma galera que criou abordagem chamada terapia interacional, que é uma abordagem sistêmica. E os nomes que vocês vão ver aqui é o John Wickland, Paul Václavic, Richard Fish, John Frickman. De onde que é essa galera aqui, gente? É a galera do MRI, né? O Mental Research Institute, que foi fundada pela Satir e pela galera lá, né? Que inclusive foi o MRI que deu origem para a PNL depois, né? Literalmente. Literalmente não, semi-literalmente, né? Bom, a gente vai ter a outra abordagem que surgiu a partir de Erickson, é a psicoterapia estratégica, que é a abordagem do Jay Haley e da Chloe Madanes, que é uma abordagem focada em tarefas, né? Essa abordagem aqui não fala de hipnose, fala de tarefas e de terapia familiar, principalmente, né? É uma abordagem sistêmica também. Influenciou abordagens da antropologia. Ele cita aqui a Margaret Mead, a Madeline Richport Haley, que eram antropólogas, mas eu cito aqui o Gregory Bateson também. Tem a abordagem do Ernest Rossi, que é a mente e corpo, né, genômica psicossocial. O Rossi, ele tem estudos muito sobre o corpo, né, principalmente, bem legal a abordagem dele. A gente tem a PNL, olha que interessante. Richard Bandler, John Grinder, Dilts e Steve Andreas.
E aí, tem abordagens que são ericksonianas, mas que foram a partir de linhas de abordagens que já estavam lá, né? Então a gente tem outra abordagem da terapia interacional, Wendell Ray e Giorgio Nardoni. O Giorgio Nardoni fez muito evento com a Milton Erickson Foundation. Estratégica cognitiva. A partir da terapia interacional, tem a terapia focada em soluções, né? Que é o modelo do Steve DeShazer e da Insu Kimberg, né? Steve DeShazer, Yvonne Dolan, Ben Furman, Insu Kimberg, Michelle Weiner Davis. A gente lê um livro dessa abordagem aqui há 2 livros atrás, né? Que é o Em Busca de Soluções. A gente tem outra abordagem que veio de Erickson, que é a terapia das possibilidades. Quem criou foi o Bill, né? William Woodson Hanlon. A gente vai ter a Self-Relations, terapia das auto-relações, do Gilligan, né? Hoje o Gilligan trabalha com o Dilts, especificamente com o Robert Dilts, né? Com o modelo generativo. Aí lá em cima tem outros exemplos de abordagens e pessoas que foram influenciadas por Erickson, né? Marília Barker, Norma e Philip Barreta, Rubin Batino. O Rubin é bem importante, gente. Esse cara aqui é bem importante. John Bears, a Beth Alice Erickson, que é uma das filhas. Quer dizer, a mulher, né? A Beth. A Roxana. O Brent Geary, que é eu acho que ele é um dos. Não é presidente. Ele é um dos membros da direção da Milton Erickson Foundation. Eric Greenleaf, Richard Lenz, Carol Langton e Stephen Langton, né? As pessoas que estavam lá no início da PNL e modelaram o Erickson mais idoso. Herbert Lustig, Rob McNeely, Jane Parsons, Buck Hart Peter, Teresa Robles, Sidney Rossen, o cara que escreveu Minha Voz Irá Contigo, Dan Short, que é um outro cara que é um dos responsáveis pela Fundação Milton Erickson, e por aí vai, né? Lá em cima, nomes importantes, o Iápico, bem importante, e o Zeig se deixou por último aqui, né? A partir disso, a gente tem abordagens familiares, abordagem de família e de casal, que vários daqui de trás já eram, né? Todos esses daqui são abordagens familiares também. Terapia para crianças e várias abordagens que aqui já são um pouco mais distantes. E, gente, todas essas abordagens aqui pegam aspectos daquilo que o Erickson estava fazendo. Eu tenho costume de dizer assim, quando a gente estuda Erickson, a gente tem que primeiro se perguntar qual Erickson, de qual idade e pelos olhos de qual aluno dele. Né? Porque é o seguinte, gente, o Erickson de 40, que é o Erickson do livro Terapia Não Convencional, é muito diferente do Erickson que o Jeffrey Zag conheceu. É muito diferente. Se você lê o Terapia Não Convencional e lê algo que o Erickson fez no fim da vida, a forma de trabalho é completamente diferente. Aí, se eu for estudar, por exemplo, o Bill ele vai falar de estrutura. Se eu for estudar o Stephen Langton ele vai falar de loops aninhados, de metáfora. Se eu for ler o Zweig, ele vai falar de ser experiencial, de fazer sob medida. Se eu for estudar com o Rossi vai falar de mente e corpo, ele vai falar de fenômeno hipnótico. É uma coisa completamente diferente. Se eu for estudar PNL, ele vai falar de padrão de linguagem. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar para aquele papinho que eu sempre tenho. Né? Geralmente, quando alguém diz assim, eu fiz um curso de Ericksoniana, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é, qual Ericksoniana? Qual Ericksoniana? Né? Pela linha de quem? Abordagem de quem? Porque são coisas diferentes. Né? E aí, gente, não estou dizendo que se você estudar uma linha, você não está fazendo ericksoniana. Não, muito pelo contrário. Mas é importante a gente entender que, geralmente, a gente está vendo só fragmentos daquilo que o Erickson está fazendo. Né? Inclusive, essa visão clássica que a gente tem de Erickson, na verdade, é a versão mais distante da realidade que existiu. Né? O Erickson é muito diferente dessa visão que a gente tem costume de ver sobre o que ele fazia. Né? Porque, geralmente, as pessoas resumem Erickson a sugestão indireta e metáfora. E isso é o que ele menos fazia. Tá, vamos voltar pro livro. O foco da genealogia está nos especialistas que foram mais diretamente influenciados pelo Dr. Erickson. É impossível nomear todos que se basearam nas contribuições do Dr. Erickson. Alguns que se dedicam firmemente ao trabalho ericksoniano aprenderam participando de workshops, lendo livros e não por meio de contato direto com ele. Há 2 ramos principais fortemente influenciados pelo Gregory Bateson. Quem que era o Bateson, gente? O Bateson era aquele antropólogo que apresentou Erickson para a galera da PNL, que apresentou Erickson para a galera do MRI e por aí vai. O Bateson foi o responsável pelo surgimento da PNL, gente.
O primeiro ramo é a terapia estratégica, que é a abordagem do Jay Haley, né? Inicialmente desenvolvida por Jay Haley, um dos primeiros membros do projeto de pesquisa Bateson, no Instituto de Pesquisa Mental, MRI. Gente, o MRI foi fundado por John Wickland, Richard Fish, Paul Václavic e Virginia Satir. Né? Todos esses mentorados pelo Gregory Bateson. A galera do MRI inicialmente estavam trabalhando no que eles chamavam de Projeto Bateson, que eram estudos, como o Paulo falou aqui hoje, onde eles estudavam a linguagem de famílias que tinham esquizofrênicos. Né? Eles criaram uma teoria, o Bateson, se não me engano, de que famílias de esquizofrênicos tinham uma comunicação que era ambígua, né? Que transmitia duas informações paradoxais ao mesmo tempo. E isso favorecia a esquizofrenia. Né? Bom, o Bateson era muito amigo do Erickson e aí houve uma influência mútua entre toda essa galera, né? Terapia em Comum, que é o livro que a gente está lendo na quarta-feira, né? Que Haley levou 5 anos para escrever, explora a ideia de que os problemas psicológicos se agrupam em momentos de transição no ciclo de vida de uma família. Este conceito foi uma contribuição radical pela qual Haley nunca recebeu o devido crédito. No livro, Haley agrupou os casos do Dr. Erickson em torno desses marcos de desenvolvimento, como quando um filho sai de casa, uma pessoa se casa ou quando o primeiro filho vai para a escola. A terapia em comum ainda é o melhor lugar para começar a aprender sobre a terapia breve das abordagens estratégicas geradas por Erickson. Concordo. Na abertura de terapia em comum, Jay Haley define terapia estratégica como a prática em que o terapeuta tem um objetivo em mente e trabalha para estabelecê-lo. Essa ideia não era predominante na época da publicação do livro, época em que a psicoterapia humanista e a psicoterapia psicanalítica estavam em voga. Pausa. Estratégico é um termo que hoje é uma das bases da Ericksoniana, né? A gente tem ali as 6 competências que formam a Ericksoniana, e um deles é justamente essa competência aqui, né? Que é ser estratégico. Ser estratégico, gente, é o processo do terapeuta estabelecer uma meta, uma direção e empurrar o cliente nessa direção ativamente. Ele citou ali a psicanálise e o humanismo em contrapartida com a abordagem estratégica. Por quê, gente? Na psicanálise, o terapeuta, teoricamente, ele ficava até de costas para o terapeutizado. O terapeuta ele não estaria querendo influenciar ativamente o cliente. A pessoa ela deveria chegar a conclusões. Chegar a conclusões. O terapeuta ele não ia forçar alguma coisa em cima do cliente. A mesma forma no humanismo, que o foco é a autenticidade, não é embutir uma ideia dentro da pessoa, é você tirar a pessoa de dentro dela mesma. Né? É diferente. O Erickson, apesar de um tanto quanto humanista, a abordagem dele, uma das revoluções que trouxe, gente, é essa ideia do terapeuta ativamente influenciar a pessoa. O Erickson, ele não esperava que a pessoa chegasse a uma grande conclusão. Não, ele empurrava o cliente em direção à mudança. Ele estava ativamente usando o poder de comunicação e influência para gerar estados e recursos e criar um ambiente, um clima adequado para que a pessoa mudasse por si só. Mas o Erickson, ele estava ativamente fazendo esse processo de influência. Ele não estava esperando que tudo acontecesse passivamente ou a partir de algo que viesse de dentro do cliente. Né? Aqui está um exemplo simples de terapia estratégica ericksoniana que me foi relatado por Art Bodin. Um homem deprimido e entediado com a vida procurou o Dr. Erickson. Parecia que tudo que o paciente fazia era ler noite e dia. Como seu médico, Dr. Erickson sugeriu exercício. Como seu médico, Dr. Erickson sugeriu exercícios. O homem poderia preparar o almoço e ir a pé à biblioteca. Não precisaria levar livros. Tá, não vamos ler, não. Vou falar sobre esse caso. Vou falar sobre esse caso. Tá, esse cara era um cara que ele tava meio depressivo, tava ruim com a vida, ele tava se isolando, ele não saía com pessoas, não conversava com ninguém e por aí vai. O que o Erickson sugere? O Erickson sugere, primeiro, ele fazer exercícios, que era uma coisa que esse cara tava querendo fazer e tava reclamando que não fazia. Segundo, o Erickson sugere para esse cara ir para a biblioteca e começar a ler livros de interesse dele. Já que você quer ler, você quer fazer exercício, vamos fazer isso junto então. Vai lá para a biblioteca. Só que o que acontece? Quando ele vai para a biblioteca, ele se expõe a pessoas. Ele se expõe a conexões com pessoas. Naquela época era comum as pessoas ir para a biblioteca, gente. Hoje a gente tem internet, né? Resultados.
Esse cara tava lá lendo livros de ornoto... Como que é? O que que ele tava lendo? Ele tava lendo um livro de ornitologia, encontrou pessoas que tinham o mesmo interesse, gente. Resultado, ele virou amigo de um monte de pessoa, ele encontrou a mulher que ele acabou se casando, que tinha o mesmo interesse, e o problema dele sumiu. Né? Então perceba que aqui o Erickson ele influenciou, ele diz, vai lá e faça isso, vai lá na biblioteca e leia livros na biblioteca. Não fica lendo na sua casa, porque na sua casa você não faz exercício. Né? Então isso é uma influência ativa do terapeuta no terapeutizado. Né? Ah lá, a Marisa falou, Virginia Satir estava envolvida em todas, mas só se ouve que participou. É bem isso. Na verdade, a gente fala muito da Satir por causa da PNL, né? E, sinceramente, eu acho que tem nomes que são mais legais do que a Satir. Mas eu gosto da Satir também. Ela foi uma terapeuta muito foda. Vamos lá. Jay Haley deixou o MRI, o Mentor Research Institute, para trabalhar com Salvador Minucci. Salvador Minucci foi um terapeuta muito bom, gente. Na Clínica de Orientação Infantil de Filadélfia, onde Chloe Madanes também ocupava um cargo. Haley e Madanes se casaram e fundaram um instituto de treinamento na região de Washington, D.C., onde desenvolveram abordagens estratégicas. As abordagens estratégicas foram incorporadas à abordagem estratégica cognitiva de Ray Wilson, especialista em transtornos de ansiedade, especialmente transtornos de pânico e transtornos obsessivo-compulsivo. O segundo ramo fortemente influenciado por Bateson foi a terapia interacional. Essa abordagem foi desenvolvida pelo que veio a ser chamado de grupo de Palo Alto, famoso MRI. Famoso MRI. Esse grupo foi defendido por Don Jackson, Paul Václavic, John Wickland, Richard Fish. Fundado também pela Satir, como eu citei. A escola interacional popularizou a ressignificação no livro Mudança. Gente, olha que legal. Todo. Se existe uma palavra que está famosa no mundo da terapia, a palavra ressignificação. Não, vamos ressignificar. Todo mundo gosta dessa palavra hoje em dia, né? Quem cunhou esse termo, gente? O MRI. A primeira vez que isso aparece em alguma literatura foi no livro Mudanças. Isso aqui veio também baseado em Erickson, né? O Bateson criou o termo ressignificação a partir do trabalho de antropologia, Erickson trouxe ressignificação para o contexto terapêutico. Só que o que eu acho mais interessante é que, apesar do Erickson e do MR terem criado esse termo e criado essa aplicação na terapia, a forma que a ressignificação era aplicada originalmente não tem nada a ver com a forma que os hipnoterapeutas popularmente falam que é ressignificação. Né? O Erickson dificilmente ressignificaria um trauma da forma que os hipnoterapeutas resolvem acessando a causa. Né? Ressignificação do Erickson envolve utilização e naturalismo. Mas isso é um papo para depois. Os autores propuseram uma abordagem sistêmica e interacional, muitas vezes usando técnicas paradoxais. As técnicas paradoxais apareceram pela primeira vez nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui, gente, é o nosso próximo livro do grupo de estudos de sexta. Tá? Já está definido, é o nosso próximo livro. Outras escolas importantes se desenvolveram a partir do grupo de Palo Alto, como, por exemplo, o Steve DeShazer, né, o criador da terapia breve focada em solução, junto com a Insel Kimberg, que estudou com John Wickland e que nunca conheceu o Dr. Erickson, ainda entendia muito sobre ele. Aliás, um de seus artigos, um livro, intitulava-se Utilização, a base das soluções. Esse artigo é bom. Os artigos do Shazer são muito bons, gosto. Após os seus estudos com John Wickland, De Shazer e sua esposa e colaboradora, Insel Kimberg, desenvolveram a terapia breve focada em soluções. Por sua vez, Shazer e Kimberg influenciaram diversos terapeutas talentosos, incluindo a Yvonne Dolan, Michelle Warner Davis e o Bill. Né? O Scott Miller, gente, esse cara aqui é muito bom, mas eu não vou entrar na abordagem dele agora. Vai falar um pouco. Miller estabeleceu sua própria abordagem terapêutica chamada tratamento baseado em resultados. Na verdade, gente, é tratamento baseado em feedback. Feedback. O Hanlon, um dos diretores do grupo Focado Soluções, que estudou diretamente com o Dr. Erickson, também foi influenciado pela PNL e desenvolveu sua abordagem Terapia das Possibilidades. Gente, o Bill, além daqueles 3 livros clássicos que geralmente eu apresento, né, Em Busca de Soluções, Hipnose Centrada em Soluções de Problemas e Raízes Profundas,
Ele criou a terapia da possibilidade, que é uma modelagem que ele tirou de Erickson. Vale a pena conhecer um livrinho, sei lá, 120 páginas. Bem simples de ler, bem legal. Quem estuda ericksoniana, vale a pena conhecer isso em algum momento. Houve influências adicionais por meio do Bateson e da antropologia, em parte devido à renomada antropóloga cultural Margaret Mead, que foi casada com o Bateson por muito tempo. Madeline Hitchport, que se casou com Jay Haley, ela era outra antropóloga, né? Após o divórcio dele de Chloe Madanes. Era uma colaboradora próxima do Dr. Erickson e uma grande amiga da família Erickson. Richport Haley e Jay Haley colaboraram em diversos livros e projetos de vídeo importantes. Tá, vou pular um pouquinho. Aí. Os livros que Erickson e Rossi colaboraram, gente, o Rossi foi um dos primeiros alunos do Erickson a modelar e ajudar o Erickson a sintetizar as ideias dele. Ele veio antes do Zweig e depois do Haley, né? Tá, então os livros que o Erickson e o Ross colaboraram foram o Hypnotic Realities, 76, o Hypnotherapy, An Exploratory Casebook e o Experiencing Hypnosis. Tem o Homem de Fevereiro. Na verdade, gente, esses três livros aqui, ó, é a trindade ericksoniana. Tá? Esses três livros são alguns dos livros mais importantes que o Erickson escreveu, né? O Hypnotic Realities é o livro que ele escreveu, que esse livro que a gente está lendo veio substituir, né? Que é um livro onde o Erickson ensina a fazer induções por sugestão indireta. Esse livro aqui fala sobre utilização e vários outros elementos, e esse livro aqui é o meu preferido. Ele fala de fenômenos hipnóticos e vários outros elementos da hipnose. O Homem de Fevereiro é um livro que eu não vou comentar agora. Não convém ao caso. Não sugiro iniciantes lerem esse livro aqui, não. Rossi também colaborou com outros autores na edição de 4 livros baseados em transcrições do seminário de ensino do Erickson, realizados na década de 50 e de 60. Esses 4 livros aqui são os livros, é, como que é o nome desses livros mesmo, gente? Eu tenho quase todos aqui. Life Reframing, Creative Choices, Mind-Body Communication e não lembro o nome do quarto. Depois eles escreveram outros 4 livros, né, que é o Collected Works of Milton Erickson, que é a junção de vários artigos que o Erickson escreveu, né? Depois ele foi complementado por outros livros. O Rossi passou a enquadrar grande parte do trabalho do Erickson em uma estrutura neurobiológica e desenvolveu sua própria abordagem, o genoma psicossocial. Richard Bandler e John Grinder foram os fundadores da PNL. Grinder, um linguista, conhecia a gramática transformacional. Geralmente as pessoas não falam disso, mas a gramática transformacional é a grande responsável pelo surgimento da PNL, né? Elementos da gramática transformacional foram usados como modelo para explicar os padrões do Erickson, justamente, né? Os mesmos modelos do metamodelo da PNL que veio da gramática transformacional. Uma das contribuições centrais da PNL é a excelência em modelagem. Dr. Erickson foi um exemplo para a PNL, mas Virginia Satir também serviu como modelo de excelência. Ele vai citar o livro de modelagem que eles fizeram do Erickson. Tá, aí aqui ele vai começar a citar o Gilligan. Outro terapeuta altamente qualificado que procurou o Erickson por meio da PNL de Bandler Grinder foi o Gilligan. O Gilligan, gente, é um dos caras que estava lá no grupo Meta, que era o grupo da PNL antes de chamar PNL. Ele foi estudar o Erickson por causa da galera da PNL. Ele gostou tanto do Erickson que ele abandonou a PNL e virou discípulo do Erickson, né? Ele desenvolveu sua própria abordagem chamada Terapia das Autorrelações. A gente tem o livro traduzido para português dessa abordagem aqui, né? Que é o livro A Coragem de Amar. Não está citado aqui, gente, mas o Gilligan, ele pegou esse modelo das autorrelações, ele juntou com o trabalho do Dilts da PNL, e eu acho que, sei lá, nos últimos 15 anos, o Dilts e o Gilligan trabalham juntos com um modelo que a gente chama de modelo generativo, que ele é neo-ericksoniano. Outros terapeutas notáveis em PNL incluem o Dilts, o Steve Andrews, o David Gordon, que se consultaram com o Dr. Erickson. Tá. Vou pular alguns parágrafos aqui. Tá.
No que se diz respeito aos neo-ericksonianos, Stephen e Carol Langton passaram um tempo considerável com o Dr. Erickson e desenvolveram seu modelo em uma série de livros, um dos quais foi o The Answer Within. A Carol e o Stephen Langton, gente, eles também eram galera da PNL e eles modelaram Erickson de fim de vida. Quando a gente fala daquele Erickson que conta história, que começa uma história e não termina a história, e começa uma história em cima da história, e por aí vai, quem fala sobre isso é o Stephen e a Carol Langton. Né? Foram eles que modelaram isso que a gente chama hoje de loops alinhados. Né? Então, olha que interessante. O Jeffrey Zeig, por exemplo, ele não fala de loops alinhados. O Jeffrey Zeig não fica falando de contar história dentro de história. Stephen e Carol Langton, sim. Né? Pra vocês terem ideia que são abordagens diferentes. Tá. Sidney Rolson escreveu Minha Voz Irá Com Você, uma compilação e análise de histórias de ensino do Dr. Erickson. O Lustig fez gravações de vídeo mais significativas do Dr. Erickson. O Lustig, gente, foi ele que fez o vídeo The Artistry of Milton Erickson, que é o caso da Monde. Quem já viu o famoso caso da Monde, é nesse vídeo que está presente, que é do... Como que é o nome dele aqui? Do Lustig, né? Brent Geary coeditou 2 livros comigo, né? The Handbook of Ericksonian Therapy e As Cartas de Milton Erickson. Esse livro aqui, gente, é um livreto, na verdade, importantíssimo, que na verdade foi feito por toda a Fundação Milton Erickson. Daqui a alguns dias eu vou fazer um encontro junto com o Yuri só para falar sobre esse livreto. Ele é muito importante. Brent Geary é um coordenador do programa de treinamento intensivo da Fundação Erickson. Aí ele cita ali as filhas do Erickson, né, que também seguiram o trabalho dele. Aí ele vai citar o IAP com a Marília Baker. Não vou ficar lendo sobre eles aqui. Tá. Gente, eu não vou ficar falando muito dessa história, porque todo livro que a gente lê, a gente fala um pouco da história do Erickson. Então eu não quero seguir muito tempo falando sobre essas coisas aqui, porque não vai agregar demais. Então vamos pular para o próximo capítulo. Mas antes de pular, é justo, né? Alguém quer fazer um comentário? Tem alguma dúvida, gente? Só pra gente não perder tempo nesse tipo de tópico. Eu Beleza. achei legal que ele está comentando aqui também de hipnoterapeutas brasileiros. Ele comenta. Efetivamente ele comenta. Que legal que você falou isso. Gente, é, as pessoas elas não sabem. Mas quando a gente fala de hipnose na psicologia, o Conselho de Psicologia indica especificamente a hipnose ericksoniana. Quando se lê lá o documento do Conselho de Psicologia, ele diz assim, ó, considerando os avanços científicos, principalmente como exemplo a escola ericksoniana. Ele não cita nada mais de escola de hipnose ou de terapia além da ericksoniana, né? Por que que eu estava falando disso? Lembrei por quê. Na década de 90, gente, a gente tinha um cara aqui no Brasil, que é o João Carlos Vitor Gomes. O João Carlos Vitor Gomes, ele começou a trazer os ericksonianos para o Brasil. As pessoas não sabem disso, né? Porque era uma época que não tinha internet. Gente, essa galera ericksoniana vinha para o Brasil a rodo dar formações e palestras. Né? Quem trazia era o Zaig junto com José Carlos Vitor Gomes. Então, Steve DeShazer esteve algumas vezes aqui no Brasil. Gilligan esteve várias vezes no Brasil. Paul Watzlawick que veio ao Brasil, né? Sei lá, a gente já teve mais de 30 cursos do Zeig no Brasil. Né? Muitas pessoas pensam, relacionam hipnose já com Elman, mas Elman nem estava no Brasil naquela época. O que aconteceu é que o João Carlos Vitor Gomes, ele teve alguns problemas pessoais, ele parou de fazer esse tipo de trabalho, e devido a isso ficou mais morno o meio ericksoniano no Brasil por muitos anos, né? Mas a partir daquela época a gente tinha praticamente uma Fundação Milton Erickson por estado do Brasil, né? Pelo menos um por estado. Wagner, bom dia. Wagner, abaixa o microfone. Sempre isso, sempre isso. É, como você mesmo disse, né? Cada um desses autores ou dessas pessoas que passaram aí por Milton Erickson ou que modelaram, né? Para a gente falar em hipnose ericksoniana,
a gente só teria um caminho, ter estudado diretamente com o Milton Erickson. Qualquer coisa depois disso é É uma neo-ericksoniana. abordagem É, ericksoniana, né. é. Então, assim, eh, eu fiz o curso eh, com o Dr. Stephen Paul Adler, Stephen Paul que Adler, da ACT. isso. Ele fala muito da filha do Erickson, Sim. ma né, que ele esteve muito próximo dela e tudo mais, Desculpa, o mas que que é muito próximo? muito Tá, próximo de dar vamos. palestra com ela, Ele esteve com coisas ela. assim. Ele esteve com É. ela. Mas, nitidamente você vê que é uma abordagem, né, usa a essência, a base, né, a base Uhum. mais divulgada, principalmente nos livros, Sim. mas cada um tem sua visão, né, cada um tem seu. Então a gente hoje fala em ericksoniana, mas é uma abordagem ericksoniana, né, porque Mas eu vou dizer, Wagner, eu vou dizer, gente, eu ia falar isso em outro dia, mas eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje. Você tá certo, Wagner. Teoricamente, gente, ericksoniano só estudando com Erickson, mas a gente vai compreender que teoricamente ericksoniano, na prática, é quem estudou com os alunos do Erickson também. Os alunos do Erickson. Passou dos alunos do Erickson, vamos dizer que já é neo-ericksoniano, tá? Ahn, porém, porém, eu acabei de citar um livro que eu falei que daqui a uns dias eu ia fazer um encontro, que é um livro escrito pelo Dan Short, né? Ou pelo Brent. O que que acontece, gente? A Fundação Milton Erickson, ela percebeu que existia um mau entendimento sobre o que é hipnose ericksoniana. Ele percebeu que tem muita gente dando curso de ericksoniana, mas não estavam ensinando Erickson de verdade. E aí eles criaram o que eles se juntaram e eles criaram o que eles chamam de competências ericksonianas, que são 6 competências diferentes, 6 habilidades diferentes, que para alguém ser ericksoniano, essa pessoa obrigatoriamente precisa estar aplicando todas elas. Quais são essas 6 competências? Utilização, naturalismo, experiencial, estratégico, desestabilização. E qual que é o último? Acho que é sob medida, tailoring. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que é tailoring. O que que isso quer dizer? Se você vai fazer um curso de hipnose ericksoniana e o professor não fala sobre utilização, não é ericksoniano de verdade. Se você vai fazer um curso de ericksoniano e o professor não fala sobre naturalismo, não é ericksoniano de verdade. Ou Se vai além, se o fazer. professor não demonstra. Aí que tá. Se o professor não demonstra, talvez ele não saiba. Provavelmente ele não saiba. Porque isso aqui são termos que são as competências formalizadas do ericksoniano. Né? Então, se o seu professor ericksoniano não fala de utilização, mas dá um curso sobre metáforas, não é ericksoniano. Não tem nada a ver com Erickson. Eu já fiz cursos de ericksoniana, gente, em que o professor passou dias contando história, ensinando a gente a contar história. Erickson não ensinava ninguém a contar história. Erickson não ficava contando história assim. Não é ericksoniano esse curso, né? Inclusive, se o seu professor de ericksoniana fala subconsciente, não é ericksoniano, tá? Saibam disso. Se o seu professor de ericksoniana fala subconsciente, não tem nada a ver com Erickson. Isaías. Uma dúvida aqui. Uma dúvida não, eu acho que uma pergunta bem pertinente, Roberto. Tipo, Uhum, um dia eu não sei se no Brasil ou fora do Brasil, mas assim, quem já tiver um estudo bem aprofundado, ou fizer um estudo bem aprofundado de hipnose, de abordagem, de hipnoterapia, no modo geral, Erickson, uhum. com uma nova abordagem dele, mas utilizar elementos como esses elementos que tu falaste agora, de utilização, naturalismo e tudo mais, e colocar uma nova abordagem, eu não vejo nada demais. Eu Ele também formou não. uma Eu também não, Isaías. Eu também não. abordagem como você mesmo, Roberto. Sim, Portanto, conhecimento que você tem, você sim, pode formar uma abordagem sua com todos os elementos e falar, olha, esses são elementos de Erickson, mas não estou sim. falando somente de Erickson, estou fazendo uma coisa minha. Sim, É o eu meu concordo. certo,
Eu concordo, Então é isso. Isaías. E na Por prática, mais que não. você que vê bastante eu trabalhando, Isaías, é isso que eu faço. O meu Isso, problema é com chegar um professor que não estudou o Erickson de verdade, que tá falando que tá ensinando Ericksoniana, mas não tá. O meu problema é ente- esse. Você não, juntar Erickson com qualquer outra abordagem, isso é super legal. É o que o Erickson queria. é isso que a gente tem que estar consciente. Já nós aqui que estamos estudando a abordagem de Erickson. Isso, Se temos mesmo que formalizar ou formar uma abordagem isso. nossa, que temos uma visão, vamos dizer, complementar do Erickson, a gente pode Uhum. muito bem, sim, né, Sim, fazer uma abordagem nossa, pegando várias terapias, fazendo nosso nome ali como Roberto Botelho. Mas, sim, assim, eu utilizo, sim, o Erickson. sim, Mas não estou sim. dizendo que eu não estou utilizando, eu não estou dizendo PNL ou alguma coisa assim. Assim como o Paulo está falando aí, eu concordo muito, né, com todos, mas eu vejo para esse lado, Roberto. Porque, Sim. olha, como eu também, eu peguei com você um vídeo, fiz questão do vídeo do Erickson. Eu olhei várias situações ali que eu acho que ele não percebia, e no meu ponto de ver, dá para eu pegar e desenvolver coisa minha mesmo. E Uhum. eu Concordo, que ele não tenha concordo. percebido, você percebeu, mas ele não desenvolveu naquele vídeo. Então, pode ter desenvolvido em outro local, outro momento, mas que eu poderia pegar daí e desenvolver o mesmo algo. Sim. Então, eu não, é algo que eu estou trazendo, e, Roberto, quero frisar isso. Uhum. Não só estudarmos a abordagem ericksoniana, mas pegarmos elementos e tivermos a capacidade de realmente reinventar Erickson. Sim, sim, Isaías. E na Tentar verdade, era isso que o Erickson queria e ele é explícito com isso. Tem muitas vezes que ele escreveu sobre isso. Ele diz assim, ó, não me copia. Pega o que eu tô fazendo, adapta, modifica junto com o que você sabe e faz do seu jeito. Ele é muito explícito com relação a isso. Vocês aqui estão no Roberto, chat falando assim, ó, dar credibilidade à fonte. Aqui eu diria que o problema não é nem da credibilidade à fonte, é você estudar a fonte para falar sobre a fonte. Porque o que a gente vê é as pessoas assim, não, ela vai ensinar sobre metáforas, mas ela diz assim, não, você vai dar sugestão direta, você vai contar metáfora para o subconsciente aceitar. Cara, se você tá falando isso aqui, você não sabe do que você tá falando. Não tem subconsciente aceitando nada no modelo ericksoniano. Isso mostra que a pessoa não estudou Erickson, mas está tentando falar sobre o Erickson. Então o problema não é nem citar a fonte, é saber sobre a fonte que ele está citando, né? Porque isso está modificando a visão que a gente tem do próprio Erickson, né? quer ver uma É, coisa, Roberto? ah, Fala, porque quer complementar? tá, porque assim, a questão que a Milton Erickson Foundation fez foi para diferenciar o que é um ericksoniano de um neo-ericksoniano. E não tem problema ser neo-ericksoniano, né? O problema é a pessoa dizer que é ericksoniano sem dominar 6 competências, né? Então, o problema não é modificar e adaptar. Isso é o que a gente tem que fazer. O problema é a pessoa estar falando verdade ou não, né? Então, o que eu queria complementar é aquela questão, porque eu vejo assim muito, muito no meu dia a dia. Quando você falou naquele momento que Erickson, a todo momento, no seu dia a dia, no almoço, no jantar, ele está tentando fazer terapia com a pessoa, com seus familiares, seja lá quem for, eu olho por outro prisma também, complementando esse viés, vamos colocar assim. Levando para o lado por exemplo, da oração. Uhum, A oração, a pessoa quer fazer um pedido assim, assim, assim. Ela está o quê? Ela se está auto-hipnotizando, uhum, querendo algo. sim, Isso é bem perto do que Érico, no meu ver, que o Érico está tentando trazer. É como sim, se nós estivéssemos sempre orando ou não, assim, num quarto ou não, mas sempre a gente está pedindo algo para que a gente realize as coisas que a gente quer no nosso dia a dia, uhum, pedindo ajuda ao nosso inconsciente para que a gente faça as coisas bem melhor. sim, E sempre aprendendo, aprendendo, até realmente a gente fazer algo de modo excelente. E que uhum, realmente a gente aprenda com isso. E sim, sempre utilizando o nosso inconsciente, fazendo a nossa auto-hipnose. É como se o Edson, para mim, é como se ele quisesse mostrar isso no dia a dia dele. Ele pode muito bem usar a todo instante, sim, 24 horas, a hipnose. Vamos dizer assim, eu não quero nem falar uma hipnose, mas estou falando para ser mais direto sim. logo. Sim, é Só para hipnose. criar Vamos mais chamar de hipnose, é. É isso mesmo. projeto. Concordo. É bem isso que Concordo, eu estou Zeis. raciocinando em cima. Justo.
Vamos lá, vamos lá. Peraí que eu abri aqui o livreto. Muito bom, gente. Gente, antes da gente seguir, vamos tirar o nosso fotão. Vamos aproveitar pra gente não esquecer. Epa, Hora do fotão, gente. Vai entrando aí todo mundo. Vamos lá. Vocês têm 1 minuto. Deixa eu ir botando vocês na tela. Hora do fotão, gente. Vamos dar aí mais uns 30 segundinhos. Podem ir entrando. Tô operando, Yuri. Estou operando. olha o Ivan, rapaz, de volta. Pois é, o Ivan tá aí, que legal, né? Enquanto o Yuri está entrando, eu mandei o link ali do Manual de Competências de 2019. Esse manual de competência, gente, é um negócio assim fenomenal. Fenomenal. Cadê o Yuri? Yuri já entrou aqui? Esperar o Yuri. Tô te aguardando, Yuri. Hora do fotão, gente. Ótimo. Vamos lá. Não, Galera, se me permite, se pode me falar, permite, pode. enquanto você tira a foto ali, o que eu quis dizer ali justamente você criar alguma coisa, eu não vou dizer nova, ou até você reinventar, vamos dizer assim, mas o que eu quero dizer é justamente para não acontecer como já aconteceu várias vezes na história de a pessoa ela muda uma coisinha ou outra, mas se baseando naquilo que ela já aprendeu e aí ela Sim, torna aquilo como se fosse uma. Eu vou dar um exemplo aqui, a PNL, para a própria PNL, por exemplo. Não eu é? A gente pega entendo. o nome, muda o nome de uma coisa que já existia e torna aquilo como se fosse, foi da Dele. minha autoria. E É eu isso mesmo. acabei de ver aqui na internet, acabei de ver um negócio de um cara que ele fala sobre isso, que é porque eu criei aqui a terapia das partes para ele, Vamos falar como- sobre isso. Peraí, vamos tirar o fotão que a gente conversa. Gente, entendeu olhando o que eu lá quis pra dizer, né? Bican, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Peraí que eu vou tirar mais uma. Aguenta aí. Aguenta aí. Opa, não sei se salvou, gente. Salvou. Vamos tirar mais uma. Peraí. Vamos lá, mais uma vez, olhando pra webcam. Muito bom, gente. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre isso que o Saad está falando aqui, porque isso é um problema que a gente passa na hipnose, né? Eu vou dar um exemplo bem específico, gente. Quando a gente fala de modelo conversacional, a gente está falando de Erickson e pós-Erickson. Erickson e pós-Erickson. Principalmente Erickson e PNL. Quando a gente fala assim, sugestões indiretas, padrões hipnóticos de sugestão indiretas, do que a gente está falando, gente? Erickson e PNL. É quem criou isso aqui. Quem criou. Aí, você vai ver o quê? Você vai ver os professores de hipnose no Brasil ensinando sugestão indireta, falando que sugestão indireta é reprogramar subconsciente. Só que, gente, PNL nunca falou disso sobre sugestão indireta. Erickson nunca falou disso sobre sugestão indireta. PNL, quando fala de sugestão indireta, está falando de linguística transformacional, estrutura de superfície, estrutura profunda, derivação, transderivação. É um modelo que tem consciente e inconsciente que não tem nada a ver com a ideia de subconsciente. Tem a ver com linguagem, direcionamento da atenção por meio da linguagem. E Erickson também não usa essa terminologia subconsciente, porque a ideia dele de consciente e inconsciente não tem nada a ver com isso. Aí, você vai ver gente no Brasil dando curso de sugestão indireta usando o modelo do Elman, falando de subconsciente, falando de faculdade crítica. Gente, isso não tem nada a ver com o que o Erickson e a PNL estavam falando. O que essa pessoa fez foi pegar, fazer um chuncho do modelo de Elman com o modelo de Erickson, e para ele é uma verdade, ele está replicando isso daqui. Só que o problema é, como essa pessoa ela não teve o fundamento, ela acaba divulgando uma visão errada do que ela está falando. Né? Então, o problema que eu vejo é que muitas vezes a gente está estudando com pessoas que não estudaram, com gente que é muito do YouTube, ao invés da galera que estudou do que está falando ali. Né? Acho que é isso. Acho que é isso. Vamos lá. Agora a gente vai começar a falar de estados. Falar de Erickson tem a ver com falar de estados. Algumas distinções que podem ser feitas sobre os 3 aspectos da experiência humana: emoção, humores, estados. Primeiro, vamos considerar as emoções. Diferente da maneira como as coisas são comunicadas no vernáculo, os cientistas são cuidadosos com conceitos definidos que investigam.
Cientistas buscam ser específicos e objetivos ao pesquisar emoções, considerando as experiências passageiras, adaptativas e viscerais. Um aspecto evolutivo importante das emoções é que elas são marcadores que regulam a distância social, a aproximação ou a evitação. Um dos grandes pesquisadores contemporâneos sobre emoções, o Paul Ekman, descobriu que existem 6 emoções inatas em diferentes culturas, pelas quais as expressões faciais são as mesmas. Enquanto as emoções são biológicas, os sentimentos podem ser entendidos como um rótulo cognitivo que os humanos aplicam às experiências viscerais. Os humanos vivenciam e conseguem distinguir os outros centenas de emoções e sentimentos. Na língua inglesa, cada emoção pode ser expressa em uma palavra. Se forem necessárias mais de uma palavra para descrever a experiência, provavelmente não se trata de uma emoção que a pessoa esteja expressando. Cientistas distinguem entre emoção e estados de ânimo. Enquanto emoções são, na verdade, estados de ânimo aqui é o que eles estão chamando de humor. Estado de ânimo é humor, né? Enquanto as emoções são passageiras, o humor são estáveis ao longo do tempo. Pessoas podem vivenciar estados de ânimos positivos e negativos prolongados. Quando os pacientes procuram terapia, muitas vezes se sentem presos a um estado de humor negativo, incapazes de mudá-lo. Existem outras experiências humanas semelhantes que não são fáceis de categorizar, como emoções ou humor. Eu chamo esses eventos de estados. Por exemplo, estar presente no momento é um estado familiar para a maioria das pessoas. Gente, estar presente no momento, presença. Estado de presença. Presença não é emoção. Presença é estado. Não existe a emoção presença. Né? É isso que o Jeffrey Isaac está dizendo aqui. Mas não é realmente uma emoção. Estar emocionalmente disponível também não é emoção. Que tal ser atencioso, positivo, responsável, resiliente? Gente, resiliência não é uma emoção. É um estado. Relaxado não é emoção. Relaxado é estado. Né? Relaxado é estado. Não existe a emoção relaxado. Né? Essas experiências humanas não podem ser consideradas emoções nem humor. Portanto, seria mais correto defini-los como estados. Um estado é mais complexo, é um complexo que inclui interações, emoções, memórias, humores, atitudes, crenças e hábitos. Estados são síndromes, não entidades. O que ele está dizendo com síndromes não entidade? Não é algo, é a somatória de muitos algos. Não existe a entidade estado, né? Considere a doença de Meniere, ou a fibromialgia. Elas não são entidades em si mesmas, são agrupamentos de elementos. Da mesma forma, estados são títulos para agrupamentos de experiências. Eu acho que um exemplo melhor seria a depressão, né? A depressão não é algo, a depressão é um conjunto de vários processos, e os meus processos depressivos são diferentes dos seus processos depressivos. As características da minha depressão são totalmente diferentes das suas, né? Seguindo. Da mesma forma, estados são títulos para agrupamentos de experiências. Estados são construções de conveniência que permitem às pessoas comunicar suas experiências imediatas de forma convenientemente fácil. Assim como acontecem com as emoções, estados também servem como marcadores de distância. Coloquei a palavra estados, entre aspas, para ilustrar um ponto e algum precedente histórico para isso. Um dos principais teóricos do não-estado do século XX foi o Theodor Barber. Gente, quem aqui conhece o Barber ou já ouviu falar do Barber? Conta aí pra mim, gente. Vocês sabem quem é? Tem gente aqui que eu vi que sabe, o Paulo sabe. Gente, saber quem foi o Barber é importante pra gente, tá? Espera aí que eu não tô conseguindo ver aqui meu chat de vocês. Gente, o Barber, ele foi um dos caras que foi o responsável pelo desenvolvimento, um dos maiores desenvolvimentos científicos da hipnose na ciência. Eu citei ontem no grupo de estudos e hoje aqui o Clark Hull, que é o cara que trouxe a comportamental e a metodologia científica para hipnose. O Barber é o próximo passo, né? O Barber, ele trabalhava com psicologia social e ele trouxe a psicologia social para a hipnose. Quando a gente fala de conformidade, de autoridade, de assumir um papel, estamos falando de Barber. Na verdade, a gente está falando do Barber mais um cara que trabalhou junto com ele, que é o Sarbin. O Barber e o Sarbin trouxeram a psicologia social para a hipnose. Esses caras são extremamente importantes para a hipnose. Inclusive, gente, como psicólogos sociais, eles fizeram inúmeros experimentos provando que na hipnose
não obrigatoriamente existe transe, e que teoricamente o transe é totalmente descartável para hipnose. Você pode fazer sem falar disso, usando o quê? Psicologia social, conformidade. Sim, sim, o Sarbin também se chamava Fyodor. É Fyodor Sarbin e Fyodor Barber, justamente. Vamos lá. Tá. Então ele cita aqui o Barber, né, em 69, que colocou a palavra hipnose entre aspas para enfatizar a sua orientação comportamental de que a hipnose era primariamente motivação para tarefas. Na verdade, aqui eu acho que o Zweig se confundiu. Quem trabalha com hipnose como motivação para tarefas é o Clark Hull. O Barber, ele traz a psicologia social, o Sarbin. Então, o Barber, ele tá falando de contexto social, de autoridade, de conformidade, principalmente. O Barber, ele traz o que a gente chama de teoria dos papéis, onde a hipnose ocorreria em uma situação onde eu me coloco num papel de hipersugestionabilidade, num papel de sujeito hipnotizado. Né? Então a pessoa hipnotizada ela precisa se colocar nessa atitude, nesse papel de se comportar conforme alguém hipnotizado se comporta. O que isso quer dizer? Se eu, ao ser hipnotizado, não agir de uma forma que alguém hipnotizado age, eu não vou ser hipnotizado. Então, teoricamente, para o Barber, hipnose é uma encenação, porém com efeitos de involuntariedade, onde a pessoa hipnotizada se identifica com o papel que ela assumiu. Olha que doideira, né? E de fato é. E de fato é isso mesmo. Vamos lá. Dito isso, para sublinhar a natureza ambígua e ilusória da objetificação de estados. Estados são amorfos e difíceis de definir objetivamente. Sabemos que a gravidade existe na física, sabemos que a música existe na arte. No entanto, a gravidade e música são termos amorfos, difíceis de definir objetivamente. Da mesma forma, estados são realidades subjetivas que conhecemos por experiência comum. Gente, vamos pegar algumas ideias de estados aqui. Se eu cito a palavra conforto, se eu digo assim, sinta conforto. Gente, você já parou para perceber que o significado de conforto para você é formado por várias experiências que você teve, que você classificou essa experiência como conforto, e que aquilo que você chama de conforto é diferente do que eu chamo de conforto? Porque as minhas associações de experiência com conforto são diferentes. Olha que loucura. A palavra conforto, o significado e a experiência que é acompanhada quando eu ouço a palavra conforto e represento isso dentro de mim é diferente de você. Então, quando eu te sugiro sinta conforto, na verdade eu estou trazendo a sua experiência e as suas associações internas com a palavra conforto. Eu estou ativando e disparando as suas memórias e associações com conforto. O mecanismo de funcionamento de sugestão, na verdade, é de dentro para fora. Se eu falo de segurança, segurança para você é diferente de mim. Você vai reagir a partir da sua experiência de segurança e não da que eu, como hipnólogo, tenho. Né? Então, estados são subjetivos. A própria ideia de transe é totalmente subjetiva. Né? Bom, vamos seguir. Estados também são realidades fenomenológicas, que fazem parte da experiência vivida. Não são constantes, pois mudam ao longo do tempo, conforme as circunstâncias se alteram. Estados ocorrem principalmente entre pessoas. Tem forte valência interpessoal, como regulação de direção, talvez tão forte quanto emoções ou humor. Gente, vamos lá. Quando a gente fala sobre estados, a gente está falando de processos que geralmente eu não tenho decisão. Você até tem algum controle sobre, por exemplo, a concentração. Você tem algum controle sobre o estado de estar concentrado. Mas tem muitos estados que são experienciais ou que são relacionais. Né? Então, você não decide se sentir incrível, você não decide se sentir bem. Você. A própria ideia de relaxamento. Relaxamento é contextual. Você não decide relaxar. Relaxamento acontece em contextos. Né? Acontece em contextos. E aí, quando a gente está falando de estados dentro da hipnose ericksoniana, que é o que a gente quer, por quê? Na hipnose ericksoniana, se eu falo de indução, eu estou falando de evocar relaxamento, eu estou falando de transe, eu estou falando de conforto, eu estou falando de dissociação. Nada disso eu decido. Eu não decido relaxar, eu não decido entrar em transe. São estados. Então, se eu estou falando de estados que são processos relacionais,
contextuais e por aí vai, que são processos involuntários, não faz tanto sentido assim eu esperar que eu vou dizer relaxe 2 vezes mais e que todo mundo vai relaxar. A maioria das pessoas não tem poder de decisão sobre relaxamento a partir de sugestão direta. A gente sabe a partir de escala de sugestionabilidade hipnótica que nem 20% das pessoas reagem a esse tipo de sugestão. Né? Então, ao invés de eu dizer para você acessar um estado, relaxe, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou estimular experiências de relaxamento que você tem. Eu vou trazer o seu relaxamento de dentro. E aí, no último encontro, eu disse que nós, ericksonianos, a gente não gosta do termo indução. Porque, teoricamente, indução é eu colocando algo. Mas na ericksoniana a gente não está colocando, a gente está tirando de dentro. A gente está fazendo o quê? Evocando. Evocando. Estimulando o seu relaxamento, o seu transe. Né? Ivan, pode entrar. Opa, só para agregar aí, eu acho que é interessante quando a gente fala de Estado, talvez para se tornar até um pouco mais palatável, se a gente pegar uma outra abordagem, por exemplo, do Antônio Damasio, que ele traz uma abordagem puramente neurofisiológica, neurobiológica, né? Também, lógico, tangenciando a psicológica, que ele trabalha justamente nesse tangenciamento, né? Uhum. E ele traz uma perspectiva puramente científica de Estado, resumindo, uma configuração de todo o sistema neurobiológico para operar de determinada maneira em determinada circunstância, ou seja, seria uma configuração adaptativa Que legal. para determinada situação. Gostei E a disso, hein? partir dessa configuração, isso vai mudar tudo, inclusive tua cognição, os teus filtros perceptuais, tudo, né? Chegou num ponto forte, caramba! Olha, isso que você falou tem uma profundidade enorme. A gente pode passar horas discutindo isso aqui. Ivan, é isso. A gente pode começar entendendo, então, a partir do que você disse, que estado, como o processo adaptativo envolve proteção e sobrevivência. Proteção e sobrevivência, né? Gente, o Damásio é um dos principais nomes, se não acho que o grande nome de falar sobre emoção, coisas desse tipo. Mas o Ivan trouxe um negócio que é o ponto que me importa aqui agora. Que me importa aqui agora. O Ivan falou sobre filtro, sobre a ideia de um estado influenciar até o seu pensamento, sua cognição. A gente muitas vezes a gente fica preso muitas vezes na hipnoterapia a ideia de crença. Não, você tem uma crença limitante. Só que, gente, até a crença, até os seus valores, que é o que está acima da crença, é alterado a partir do seu estado. Se você acessa um estado de diferença, sua crença é diferente, é diferente. Olha que loucura. Quem trabalha com mudança vê isso na prática. Vê isso na prática. Você bota a pessoa, não, eu não sou capaz de fazer isso. Você dispara um estado de confiança, de capacidade. Ah, não, isso aqui é fácil. É simples. Sempre fiz isso. É uma loucura. A crença da pessoa é alterada imediatamente. Né? Então você está certíssimo, Ivan. Roberto, só para até reforçar isso que você falou, esses dias eu estava atendendo um cara que ele é médico, né? Ele está se formando em medicina e está estudando para residência, e esse pessoal passa por muita ansiedade, é uma sobrecarga absurda, né? De tarefas cognitivas e tudo. E ele passa por ansiedade, ansiedade, assim, disfuncional, né? E aí ele estava falando, cara, e aí eu estava ansioso, cara, eu comecei a me questionar se era isso que eu queria mesmo. Como assim? Ele mesmo falando, como assim, cara? Isso é uma coisa que eu quero desde criança. Eu Uhum. quero, eu não tenho dúvida sobre isso, mas em algum momento eu comecei a questionar isso. Como assim, cara? Não faz Isso faz todo sentido. sentido. E a gente vai chamar isso aqui de transe tóxico, gente. Aqui a gente chama isso de transe tóxico. Muito bom, Ivan. Nossa, esse exemplo foi bom. E aí, o que que a gente quer fazer? Quer pegar esse transe tóxico e levar para um transe de potência, né? Nossa, que legal. Rui. Rui Ramos, pode entrar. É tanta informação. É É, informação. Ah, não, aí surgiu uma coisa que você está colocando desde o início, e a importância da gente deixar, por exemplo, foi a forma que eu entendi, né? uhum. Deixar o inconsciente falar, Tá. né? Na verdade, sim. Sim e não. Sim e não. Vamos se aprofundar um pouco nisso aqui então, Rui. Na verdade, gente, aqui a gente pode até dizer que a gente está querendo falar com o inconsciente.
Só que na visão ericksoniana, não existe a entidade inconsciente. Por quê? Porque quando eu falo com você, o meu inconsciente já está falando com você. O meu inconsciente, na Isso. verdade, sou eu. Então, quando você que é minha cliente, você chora pra mim, na minha frente, o seu inconsciente está comunicando isso. Não é o fulaninho que tá chorando, é o seu inconsciente, é você que tá chorando. Você não está decidindo chorar. Então, teoricamente, essa ideia de hipnose e acesso inconsciente, isso é mentira. Hipnose não acessa nada de inconsciente. Seu inconsciente já tá aqui, já tá se comunicando. Se eu gestualizo, se eu tenho expressão facial, se eu tenho tom de voz, tudo isso é o meu inconsciente comunicando. Não tem o inconsciente a ser Entendi. acessado. Na prática, É, Rui, a hipnose, ela vai envolver sim se comunicar com o inconsciente, mas principalmente porque na hipnose envolve deixar esses processos mais involuntários mais à tona, deixar a pessoa mais reativa a esses estímulos que são inconscientes. Então, sim, a gente pode falar que vai envolver comunicar com o inconsciente. Mas a questão então, aqui é o ponto tá. seguinte, gente. Quando a gente dá uma sugestão na hipnose ericksoniana, eu não estou colocando na sua cabeça essa sugestão. O que que a gente está fazendo, gente? O que a gente vai fazer na hipnose ericksoniana é jogar a sua atenção para suas associações com aquilo que eu estou falando. O que que isso quer dizer? Na verdade, o mecanismo da sugestão é de dentro para fora. Vamos lá. Se eu quero que você salive, não adianta eu dizer salive agora. Teoricamente, você não decide salivar. Tem gente que consegue apertar ali a glândula e jorrar saliva, mas teoricamente, saliva é involuntário. Você não decide salive agora. Você não tem controle consciente sobre a salivação. Porém, se você começa a jogar sua atenção para aquela comida que você gosta, para aquele lanche que você gosta muito, a tendência é que você salive. Mas por que que você vai salivar? Porque quando eu penso nisso, eu estou acessando a experiência e a minha atenção faz com que eu reaja a isso. Gente, sabe quando você está no banheiro, que você começa a se lembrar de uma resposta que você podia ter dado para discussão com alguém, e quando você percebe que está nervoso, que você começou a pensar nessa discussão? Não foi o seu inconsciente que disparou isso daqui. Isso aqui disparou porque você jogou sua atenção para essa experiência. Não tem a entidade disparando ali. Se eu fizer você começar a se lembrar de memórias em que você teve uma vitória, uma conquista na sua vida, você vai se sentir bem agora, porque você jogou sua atenção para a experiência. Quando você joga atenção para isso, você está disparando as suas teias neurais, as suas associações com essa experiência. Não tem o Entendi. subconsciente ou o inconsciente disparando isso daqui. É a sua atenção que está já disparando essa resposta. Voltou. Eita, Laia, vamos lá, gente. Deixa eu voltar. Então, Roberto, dentro disso que está falando, aconteceu um caso aqui que aí eu fiquei assim, eu não vou contar o caso que vai demorar, mas era Uhum, um caso de emergência, né? uhum, Uma menina de 24 anos terminou um relacionamento, né? É um relacionamento que é a primeira experiência dela desde adolescente, de 15 anos, e ela queria se matar, uhum, né? E a mãe ficou preocupada, né? Falou comigo, eu falei, ela tem que querer vir aqui. Não adianta, uhum, né? Ela, a menina uhum, veio. Aí o que que aconteceu? Que eu achei um fenômeno muito interessante. No primeiro momento eu perguntei, né? O que te trouxe aqui? Pá, uhum, eu tô com muita dor. Né? Eu falei, beleza, então tá. Aí dentro desse contexto todo, quando eu comecei a trabalhar a dinâmica com ela, a minha preocupação era não fazer uma psicoindução, a minha preocupação não era, né, é deixar ela falar. Mas chegou um momento que, que, que não veio conscientemente eu falando. É como se eu estivesse também no estado de transe, né, uhum, dentro do processo. E aí eu falei, de 1 a 10, o quanto você tem de dor? Ela, 11. uhum, Aí o que que aconteceu? Do nada, eu olhei para o corpo dela e ela é toda tatuada, uhum, né? Aí eu falei, você gosta muito de tatuar, né? Do seu corpo, ela gosta. Aí eu falei assim, escolha ancore dentro dessas tatuagens que você tem e converse com o seu corpo, né? uhum, Aí dentro desse processo todo, me veio na mente, na hora, do nada, né? Um símbolo de uma tatuagem. uhum, Aí eu coloquei para ela, olha,
eu vou te falar, né? Que é uma borboleta. Hum, Então, ancore essa borboleta no seu corpo. Aí, quando ela ancorou, aí eu fui falando, qual é a sensação de você estar ancorada com essa borboleta? É leveza? É isso, aquilo? E aí, quando terminou esse processo, hum, ela estava mais leve, né? E eu falei, aí, só para fechar isso, qual era a minha dúvida? E qual é a minha preocupação, né? É não induzir a pessoa. uhum, Mas quando eu estava interagindo com ela, né? A sensação que eu tive é como não era o meu consciente que estava falando, né? sim. Eu estava no estado de transe, e nesse estado de transe, tudo que eu olhava aqui dentro do espaço, né? Do consultório, eu ia pegando para trabalhar com ela. Aí no final, depois que ela viu essa cena, né? Eu falei, agora se veja, né? Você no futuro. Uhum, Assim, assim, assado. Aí eu falei, essa pessoa tá junto com você no futuro? Sim ou não? Ela foi falando. Depois, voltando para o presente, eu olhei para um objeto assim, aqui no meu espaço, e eu peguei um espelho. uhum, Aí, quando ela foi ancorando aquele estado todo, tá mais leve, tô. Aí depois, eu falei, ela estava nesse estado de leveza, eu mostrei o espelho para ela, né? Eu falei, e agora? Como é que você hum, sente? Ela boa, viu boa. a imagem dela. Uhum, Ou seja, aí ela saiu, estava bem. Aí eu falei, agora, como era um estado de emergência, né? Eu falei, agora sim. minha terapia funciona assim. Uhum, Tem sessões, papá, papá, e vai para casa. Aí no outro dia, a mãe dela me ligou, a mãe dela é psicanalista, falando que ela estava muito bem, né? ótimo, que ótimo, que ótimo. Mas por decisão dela, aí é onde que eu fiquei pensando, por decisão dela, ela se sentiu bem, saiu do surto, mas falou para a mãe que não queria terapia. Aí eu falei, é uma escolha dela, Sim, sim. né? Aí eu fiquei pensando, mas, pô, por que que ela não quis terapia, né? Mas o que ficou para mim dentro de tudo isso é que tem determinados momentos eu não quero fazer psicoindução, né? Uhum, Dentro de tudo que eu venho estudando com vocês, mas tem hora que parece que, né, você entra num estado que você não tem plena consciência dele, ô né? Rui, E ele te ajuda. É ô isso que eu Rui, queria colocar para você. isso é o que o Milton Erickson chama de atender em transe. Né? Na verdade, é o que o Milton Erickson quer que a gente faça, é a postura ideal do ericksoniano. Na verdade, o ideal do ericksoniano não é que você consciente atenda, é que o seu inconsciente esteja atendendo por você. Isso dentro da visão do Erickson. Né? E para mim isso faz sentido. A gente tem vários casos, né? Inclusive no Vivenciando Erickson, teve um caso que ele descreveu exatamente isso daí, do porquê ele decidiu entrar em transe para atender. Né? Eu não vou entrar muito nos porquês aqui, nem nas considerações com relação a isso, mas é legal, eu acho que vale a pena. Inclusive, é esse estado de reatividade, né? Onde eu não estou racionalizando o que está acontecendo, eu estou reagindo aos estímulos que estão acontecendo a partir da experiência, né? Bom, gente, seguinte, já passamos do tempo aqui hoje. Gostei do encontro, um encontro um pouco diferente. Não falamos muito de induções, né, no sentido prático, mas eu espero que tenha agregado. É, Avisos paroquiais aqui, gente. Avisos importantes. Vamos lá. Terça-feira que vem, mentoria em grupo. Quarta-feira, grupo de estudos. Sexta-feira que vem, esse grupo de estudos aqui de novo. Eu gostaria de convidar o Paulo a entrar aqui, porque o Paulo tem um convite para fazer. Paulo, pode entrar. Oi, pessoal. Então, sábado que vem eu vou estar ministrando um webinário junto com uma treinadora russa de Clean Language. A gente vai estar falando a respeito de como que a gente percebe as informações nas pessoas e como que a gente detecta essas informações de uma maneira diferente, como que a gente percebe conflitos e o que que a gente pode estar fazendo a respeito, como que a Clean Language ela pode ser aplicada
por profissionais de ajuda em coaching, em terapia, em treinamento, em consultoria. Como que a gente pode usar essa abordagem no dia a dia? Vai ser um webinário de 2 horas, vai ser das 9 às 11 e eu vou colocar aqui no grupo um link da onde eu vou estar colocando mais informações. Então, tá todo mundo convidado. É um webinário gratuito, é um webinário onde ela vai estar falando em inglês e eu vou estar servindo como tradutor. Então, vai ser uma. Ela tem muita experiência, ela é uma pessoa assim de muito calibre na área. Então, eu espero que todo mundo que esteja aqui possa participar, porque vai agregar tanto a esses conhecimentos que a gente tem, porque eu descobri essa semana que o próprio David Grove, ele teve muito contato com o Jay Haley, teve muito contato com o Ernest Rossi. Que legal. Então, tem muita, se conecta com muita coisa que a gente estuda aqui no nosso grupo de estudo. Então eu espero que todo mundo possa estar participando e vai ser um encontro bem legal. Ótimo. Eu vou fazer uns últimos comentários aqui a partir disso. Vou aproveitar. O Paulo falou dessa treinadora aí, que é russa, mas o Paulo é um dos maiores, os caras que têm maior calibre para falar de Clean Language no Brasil. Com certeza. O Clean Language, gente, ele tem muito de essência ericksoniana. Eu ouso dizer que é pós-ericksoniano. E ele envolve principalmente isso que a gente está falando aqui de evocação. O processo do Clean Language é um processo evocativo. Linguagem limpa tem justamente a ver com eu não estar influenciando externamente a sua experiência, mas trazendo de dentro, né? Processos emergentes do meu cliente. Isso é evocação. Né? Da mesma forma que envolve principalmente o que a gente chama de experiencial, né? O processo do Clean Language é um processo altamente experiencial, ele não acontece por meio do simples insight que está rolando ali, tem uma experiência que acontece com a pessoa dentro do Clean Language, né? Bem legal. Muito bom, gente, sugiro e indico. Isso aí. Qual o É isso. horário? O horário, sábado que vem, qual o horário? Tá mutado, Paulo. Das 9 às 11 no horário aqui do Brasil, Ricardo. Boa. Boa. Adoro Clean Language, gente. Eu uso isso aqui a rodo, vale a pena conhecer. E é isso aí, galera. Desejo para vocês um ótimo fim de semana. Grande abraço aí e tchau, tchau, gente. Tchau, 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 gente. tchau. Tchau, tchau.